meus amados, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você já acompanha os vídeos, se você gosta do meu conteúdo, já deixe um like, já deixe a sua curtida. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Jéssica, eu trabalho com tarô, baralho, mesa radiônica, harmonização dos chakras. Inclusive, o chakra será um assunto desse vídeo, tá? Um dos assuntos desse vídeo são os chakras e como eles influenciam na nossa vida, na nossa personalidade. Então, deixe o seu like, deixe a sua curtida. Se tiver a opção de hypar o vídeo, deixe o seu hype aí para ajudar aqui nas visualizações. E hoje o assunto é muito importante. Hoje eu vou falar sobre traumas da infância que influenciam e que moldam a nossa personalidade, o nosso caráter na fase adulta. E hoje você vai descobrir que você não é uma pessoa assim tão azarada. Bom, pelo menos não tanto quanto você imagina. E você vai descobrir que o universo não está conspirando contra você. E que sim, alguns dos seus problemas nessa fase adulta são traumas da infância ou até mesmo do período da gestação da sua mãe que ficaram ali registrados, guardados. E que na fase adulta despertam, assim como mágica. E para você entender melhor sobre isso, eu trouxe aqui a teoria do desenvolvimento de Freud e trouxe também algumas questões relacionadas aos chakras. O chakra raiz, o chakra sacro, o plexo solar, o chakra cardíaco e o chakra laringe. Então eu vou explicando para vocês e vocês vão poder fazer uma autoanálise para descobrir se você tem algum desses bloqueios, algumas dessas fixações, beleza? Então vamos lá para o vídeo para você entender. E principalmente sobre a teoria das 5 fases do desenvolvimento que foi introduzida por Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E essa teoria, ela vai nos dar um norte sobre feridas, sobre traumas que carregamos desde a infância e como eles moldam o nosso caráter. Gente, todo mundo tem uma ferida. Cada um vai ter uma ferida. Uma ferida desperta em uma fase da vida. Só que daí vai de cada um descobrir qual é essa ferida, trabalhar para ter uma vida melhor em todas as áreas. Segundo Freud, existem 5 fases do desenvolvimento durante a infância, mas hoje iremos falar sobre as 2 primeiras fases, a fase oral e a fase anal. A teoria do desenvolvimento psicossocial criada por Freud é revolucionária e nos dá um norte sobre quem somos e como a nossa personalidade fora moldada. Segundo a teoria do desenvolvimento apresentada por Freud, a personalidade do indivíduo é moldada principalmente pelas experiências e conflitos vividos nos primeiros anos de vida. A chave desse conceito é que, segundo Freud, a sexualidade não se limita ao ato adulto, mas sim à libido, que é a nossa energia vital, a força de vida e prazer que busca satisfação. E essa energia se concentra em diferentes partes do nosso corpo, as chamadas zonas erógenas. O que são essas zonas erógenas? São as partes do nosso corpo que são sensíveis ao prazer, como por exemplo a boca.
Essa libido se concentra nas partes erógenas, em fases distintas e específicas durante a infância. Então, em cada fase da infância, a criança ela é apresentada a um conflito que ela precisa superar, que ela precisa resolver. Caso essa criança não consiga resolver esses conflitos, ela se torna um adulto desequilibrado. Ela pode não conseguir resolver esse conflito por diversos motivos. Pode ser por conta da negligência dos pais, que não auxiliam, que não ajudam, que não educam, que não fazem o que tem que fazer no momento, na hora certa. Ou quando a criança ela é muito mimada, quando a criança ela é ali... Até porque quando a criança ela é muito mimada, ela acaba perdendo um pouco a liberdade, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue viver, experienciar, experimentar. Então, a negligência ou excesso de cuidado pode sim se transformar em um transtorno, a chamada fixação, chamado por Freud de fixação. Então, vamos analisar tudo isso para você entender melhor. Como dito antes, vamos focar na fase oral, que é a fase que vai ali desde o nascimento até 1 ano e meio, 2 anos da criança, e na fase anal, que vai do 1 ano e meio, 2 até 3, 4 anos de idade. Vai depender de cada criança, porque se você convive com crianças, se você pai, mãe, tio, cuidador, você sabe, cada criança tem a seu tempo, cada criança vai se desenvolver dentro do seu tempo. Ela pode se desenvolver mais rápido ou mais tardio. Também depende ali do auxílio dos cuidadores dessa criança. Isso influencia bastante no desenvolvimento de cada criança. No início, na fase oral, que é uma fase assim bem complicada para o bebê, é a fase onde a criança ela é totalmente dependente dos pais ou cuidadores. A criança ela precisa dos pais para se alimentar, se vestir, se limpar e até para saber aonde dói. A criança, no período de 1 até 7 anos de idade, ela é regida pelo chakra raiz, que é o chakra do elemento terra. E nessa idade, que é a fase oral, o chakra raiz dessa criança, a base, o apoio dessa criança, é basicamente os seus pais, os seus cuidadores, que vão ali trazer alimento, a nutrição e vai lhe trazer o apoio, a segurança necessária. Por isso, gente, é muito comum você ver crianças até os seus 7, 8 anos de idade brincar muito com a terra. Por que será? É porque eles estão sob influência do elemento terra. Eles estão sob influência do chakra raiz. O chakra raiz está ali batendo muito forte, tá? Altamente vibrante nessa fase da criança. Então, a sua necessidade de alimento, de nutrição, tanto emocional quanto física mesmo, quanto comida, é extrema. É uma fase que a criança molda o seu caráter, é uma fase onde a criança precisa de apoio e não ser mimada ao mesmo tempo, para que ela possa se tornar um adulto funcional. E quando a criança ela é negligenciada na fase oral, que é a fase da amamentação, onde o prazer do bebê está ali na boca, ela vai se tornar um adulto com o seu chakra raiz muito fraco, bem fragilizado, e vai se tornar uma pessoa insegura,
com problemas de saúde e por aí vai, mas lá na frente eu vou explicar tudo isso direitinho. E apesar de não ser citado nessa teoria do desenvolvimento, eu gostaria de também lembrar sobre a fase da gravidez, que é uma fase extremamente importante, quando o feto está se desenvolvendo. E você já ouviu aquela história da mãe que se queimou, se machucou durante a gravidez e a criança nasceu com uma mancha de nascença no mesmo local onde ficou aquela cicatriz, aquele machucado na mãe? Então, é como se a criança estivesse fazendo uma cópia de tudo que a mãe recebe. Então, a mãe recebe, a criança também recebe. Então, durante a gravidez, é muito importante que a mãe passe uma gravidez calma, tranquila, saudável, para a criança nascer já tranquila. Tem crianças que escutam músicas durante a gravidez, os pais põem a música ali para a criança escutar ainda na barriga da mãe, e quando a criança nasce, ela já conhece a música, né? Ela já se identifica com aquela música ou com alguns parentes que conversam com a criança na barriga. Então, desde a barriga, a criança já vai registrando memórias. Sem contar o download das crenças que acontece de forma automática no bebê. Mas isso já é outro assunto. E quando acaba a fase oral, quando acaba essa fase onde a criança está ali mais dependente dos pais, começa a fase anal, que é a fase do desfraude, onde a criança, onde nós vamos aprender a ter controle não só do nosso corpo, não só controle das nossas necessidades fisiológicas, mas um controle sobre tudo, tá? Então, essa fase é uma fase determinante para você, para a criança se tornar uma pessoa totalmente desorganizada ou uma pessoa organizada. O interessante dessa fase é que ela está também muito relacionada com o chakra raiz, que tem o seu órgão de ação, não sei se eu posso falar, não sei se vai ser censurado, mas tem como o seu órgão de ação o ANUS. Então, temos toda essa relação. E a criança ainda está sob influência do chakra raiz. Vale lembrar muito disso. A criança está sempre de cócoras. Então, as crianças elas estão ali muito conectadas com esse elemento terra. É muito comum, durante o atendimento na mesa radiônica, voltar ao passado de tempos. Um exemplo, às vezes pede para voltar quando a criança tinha 5 anos, 7 anos, ou até mesmo ali com o seu 1 aninho. Para quê? Para harmonizar um chakra, para liberar uma emoção que foi infiltrada na criança ali, naquela fase bem pequenininha. Então, tem alguns sentimentos, tem algumas emoções negativas que sentimos na fase adulta que foi registrado desde a nossa infância. Então, por isso que quando eu faço a mesa radiônica, pede para ir lá atrás no passado e limpar desde o passado. Porque se não limpar o que está lá no passado, não vai ter resultado no presente. Até porque o tempo é linear. O que foi, está sendo. O que está sendo, será. Então, não tem para onde correr, tá? Agora que você já sabe de tudo isso, eu vou te explicar sobre cada fase de forma detalhada e as fixações, os bloqueios que cada fase mal resolvida pode trazer para a nossa vida. E também
quando aquela fase ela é bem desenvolvida, os benefícios que ela pode trazer para as nossas vidas. Então, eu vou aqui trazer cada fase de uma forma separada e me diga aí se você se identifica com alguma dessas fases e se identifica, você acha que você foi bem nutrido em uma dessas fases ou você acha que houve ali uma negligência e por conta disso você tem algum bloqueio. Mas não se preocupe, tá? Porque dá para resolver, gente, dá para resolver tudo. A única coisa que não muda é a mudança. A fase oral bem resolvida ocorre quando o bebê recebe nutrição e afeto, fazendo com que o bebê internalize o sentimento de confiança. Ele entende que o mundo é um lugar seguro e que ele é digno de ser amado. Quando o adulto, ele se torna uma pessoa autorregulável, sabe que o prazer e a segurança não dependem exclusivamente de outra pessoa. Ele tem raízes fortes, firmes e bem nutridas. Existe uma autossatisfação e aceitação de que nem tudo está ao seu controle. Aprende a esperar, ter paciência, se autoacalmar, se expressar de forma clara e esperar o tempo do outro. Não exige um peito, um colo do outro. A fase oral é a fase onde você poderá se tornar um adulto autônomo ou um adulto carente. Isso vai depender como essa fase foi desenvolvida. Se a criança nessa fase ela recebeu o peito ou a mamadeira de forma regular, de forma saudável, sem excesso ou sem falta, a criança ela cresce satisfeita. Ela entende que ela é bem nutrida, bem alimentada sempre que ela precisa. Porque nessa fase pode acontecer da mãe falar: ah, essa criança está mamando demais, a criança chora e não é atendido, a criança fica ali chorando, nunca sabe se vai ser atendido ou não, se vai receber o alimento na hora que está com fome ou não. Então, quando isso acontece, a criança começa a se tornar insegura, ela vai internalizando essa sensação de insegurança, porque ela não sabe se o adulto, os pais dela, vão lhe trazer o alimento, o afeto, o calor, o consolo no momento que ela precisa. E ao mesmo tempo, existe uma questão que é: se essa criança ela for muito mimada, se a comida for dada em excesso, se o colo for dado em excesso, essa criança ela se torna muito agressiva na fase adulta e ela pode desenvolver na fase mais tardia a mordida. Isso durante a infância, tá? Ela pode desenvolver durante a infância, em uma fase mais tardia, a mordida. Sabe aquelas crianças que mordem? É raiva, raiva reprimida. Então, através da boca, ela morde para ver se ela consegue alguma coisa ou para punir aqueles que não estão lhe dando o que ela precisa. Nessa fase, como já dito, a criança pode desenvolver ou a fixação por carência ou a fixação por agressividade. Os dois são terríveis. Como eu digo, os dois são um roda-moinho que nos leva ali, ó, para baixo, detona mesmo a vida, a fase adulta. Então a criança fica ali, a criança vira um adulto chorão, sabe aquele adulto chorão que fica ali? Então, se a criança não tem uma fase oral bem desenvolvida, se essa fase oral tem a falta, vai gerar na criança a carência. Se na fase oral tem o excesso, vai gerar na criança
agressividade. Mas se a criança, se o bebê se desenvolver bem nessa fase, com o apoio e os limites necessários para essa criança, ela vai crescer com o seu chakra raiz forte, firme. Ela vai se sentir segura, confiante, terá uma estabilidade emocional e financeira. Será uma pessoa assim que conseguirá se autorregular. Já o seu chakra sacro bem desenvolvido vai lhe trazer um entendimento sobre prazer. Ele aprenderá a se expressar de forma criativa, dificilmente será viciado, principalmente em bebidas e cigarros, esse tipo de coisa. O seu corpo será um corpo flexível, assim como a sua mente, e ele conseguirá sentir prazer de diversas formas e maneiras diferentes. O seu plexo solar ficará bem harmonizado e vai lhe ajudar a se alimentar e se defender da forma correta. Vai lhe ensinar a se amar e amar as outras pessoas, a se relacionar de forma saudável e harmoniosa. Ele não vai ficar naquela cobrança intensa, querendo que as pessoas o aceitem. E nem vai ter necessidade de pertencimento. Ele não vai precisar se moldar para pertencer a lugar e a pessoa nenhuma. Já o seu chakra laringe vai se tornar uma fonte de poder e não de autodegradação. Ele se expressará muito bem e de forma assertiva. Como disse antes, vícios não terão vez na vida desse adulto e não será um problema. E não existirá a sensação de não ser escutado por Deus e por todos. Conclusão: o adulto confia em si mesmo. O adulto é capaz de sentir prazer e dar prazer sem se apegar, sem cobrar. Agora vamos falar sobre a fase oral mal resolvida, aquela fase oral onde tem a falta, onde o bebê não recebe o suprimento necessário, o carinho ou afeto necessário, e ela infelizmente se torna ali uma pessoa carente. Já uma fase oral mal resolvida por falta, quando houve a falta na infância, na amamentação, no colo, na hora certa, na hora que aquela criança precisava, cria-se na fase adulta uma carência. Então a pessoa vai se tornar aquele adulto que vai ficar sempre na busca de algo para preencher o vazio, aquele vazio existencial, aquele buraco que se cria naquela pessoa. Então é uma pessoa que se sente sempre vazia. Então ela vai tentar preencher esse vazio através dos relacionamentos e até mesmo comida ou vícios. E é algo assim muito triste, porque a pessoa ela vai ficar sempre em busca de um amor que ela não recebeu ali na fase da infância, na fase oral. O seu chakra raiz será um chakra raiz muito fraco. Essa pessoa ficará sempre com medo do abandono, medo da falta, medo de não ter os suprimentos necessários para poder viver. Essa pessoa fica sempre ali na sobrevivência. São pessoas que, apesar de ter muita capacidade, elas vão sempre ser mula. Elas vão sempre trabalhar para os outros e ser puxa-saco. São pessoas que têm até uma certa tendência de puxar o saco dos patrões. Aquela pessoa que é muito fiel ao seu trabalho de uma forma assim exagerada. Ela acha
que o seu trabalho é a sua vida, que ela tem que ser fiel ali àquele patrão, àquele trabalho, porque aquilo é o que lhe traz o seu sustento. Ela não acredita que é ela que se sustenta. Ela vai ficar dependente de um sistema, ela vai ser sempre dependente emocional ou financeiramente falando. E são pessoas que tanto pela falta ou pelo excesso têm problemas na saúde física, porque o chakra raiz, ele rege a nossa saúde física. São pessoas que vivem assistindo televisão, elas se preenchem das informações que elas recebem através da TV. O que é dito ali, ela leva como verdade absoluta. São pessoas que têm medo de viajar sozinha, pessoas que têm medo de tudo, de ser assaltado do dinheiro que ser assaltado de um dinheiro que muitas das vezes ela nem tem, tá? Mas ela é aquela pessoa medrosa, muito medrosa. Já a fixação oral por excesso, aquela criança que é entupida de comida na hora errada, que às vezes, né, tem que deixar chorar um pouco. Então, se aquela criança, antes dela chorar, você já, ai meu Deus, meu filhinho, ai meu Deus, taca-lhe peito. Sem deixar, né, que essa criança ali entenda que às vezes ela vai ter que esperar, segurar um pouquinho, porque a mamãe está chegando, a mamadeira está sendo feita, e que ela precisa esperar. Quando a criança, ela não entende, ela não se encontra com a espera na infância, ela se torna um adulto agressivo, porque ela foi uma pessoa mimada, e foi aquilo que eu falei no início. Uma criança que morde, uma criança que bate, e na fase adulta ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai querer tudo no seu tempo, tudo do seu jeito, vai ser pessoa ciumenta, aquela pessoa que tem ciúmes de tudo, é uma pessoa controladora, então é uma pessoa bem complicada de se lidar. A fase anal, que é a fase que vai ali, como dito antes, do 1 ano e meio, 2 anos da criança até os seus 3, 4 anos, porque vai depender de cada criança, como eu já disse antes. Mas, de qualquer forma, é a fase do desfraude. É a fase onde a gente vai ter que aprender a controlar. Então, essa fase é uma fase onde exige muito, tanto do bebê, tanto da criança, quanto dos pais. Porque os pais ali, eles vão precisar ser flexíveis, pacientes e, ao mesmo tempo, impor limite, ensinar essa criança a esperar. Então, essa criança, ela vai ter que aprender que ela tem sim que cumprir as suas necessidades, que ela tem sim que, né, soltar na hora que ela precisa, que ela não deve, não pode ficar segurando, mas que ela também precisa ter um autocontrole para soltar, para esvaziar na hora certa. E que ela precisa cooperar com os pais para que tudo ande muito bem. Então, se essa fase for uma fase bem desenvolvida, a criança aprenderá a ter controle, a ser uma pessoa generosa, a ser uma pessoa amável, a ser uma pessoa que espera o tempo de outras pessoas, sem esquecer das suas vontades, das suas necessidades. É uma pessoa que tem a capacidade de amar de uma forma assim mais liberal, sem ter que prender aquela pessoa para si. É uma pessoa que é autoconfiante, ela não tem medo, ela não é aquela pessoa que fica assim presa só naquele mundinho dela. Ela se mostra e ela também quer ver o que o mundo tem a lhe mostrar. É uma fase assim muito boa quando bem desenvolvida, e se bem desenvolvida
vai fazer com que aquela criança se torne um adulto bem mais sociável, generoso, carismático. E nessa fase anal temos duas fixações. Temos a retenção e a expulsão. Então a criança pode se tornar muito retraído ou muito expansivo, ou uma pessoa equilibrada se tiver a fase anal bem desenvolvida. Na questão da retenção, o que acontece? Quando a criança na fase anal, ela é obrigada a reter os seus fluidos, quando ela é obrigada a prender, né? Ela não pode defecar, toda vez que ela defeca acontece um problema, ela é agredida verbalmente ou fisicamente, ela aprende a reter. Então, quando os pais são muito rigorosos nessa fase, a criança ela aprende que para ela é melhor que ela prenda. Então, é uma criança que pode ter também prisão de ventre, tanto na infância quanto na fase adulta. Até porque, como dito antes, o órgão de ação do chakra raiz é o ANUS. Então, você tem a ligação desse chakra raiz com essa situação que é o desenvolvimento da fase anal, para você ver como uma coisa está ligada à outra. E pessoas que sofrem ou sofreram com essa retenção, ela pode se tornar um adulto que nem gosta de ir ao médico. Sabe aquela pessoa que está ali com dor, sofrendo, mas ela não vai ao médico porque ela não quer expor, porque ela não quer se mostrar, porque ela não quer soltar aquilo que está incomodando. Então é uma fase onde a flexibilidade será muito importante. Se nessa fase anal a criança ela é obrigada a reter, ela se torna uma criança tímida, ela começa a ter dificuldades de adaptação, tanto nessa fase da infância, na fase da adolescência e na fase adulta. É uma pessoa que vai querer ficar sempre em casa, vai ter dificuldade de socializar, vai ser uma pessoa muito metódica, vai ser uma pessoa que pode ter ali toque, ela pode desenvolver o toque, aquela pessoa que pode ter uma mania de limpeza, que é tudo muito limpinho, tudo muito organizadinho, porque ela entende que assim as coisas funcionam melhor, porque tem que estar tudo muito perfeito, né? Não pode errar, não pode fazer o xixi no lugar errado, na hora errada, não pode, no caso aqui fase anal, não pode, né, defecar no lugar errado, na hora errada, né? Tem que segurar, independente da situação. Então aquela criança se torna um adulto com esses problemas, né? Essa criança ela vai ter o seu chakra laríngeo na fase adulta muito bloqueado, então ela vai ter dificuldade de se comunicar, de falar o que ela quer, o que ela deseja, ela vai ter dificuldade de falar o que pensa, ela vai ter muitas dificuldades de adaptação. Mas se essa criança, na sua fase anal, ela não é ensinada a ir ao banheiro, né? Pode não ser comum para você, tá? Para mim também não é, mas tem muito, né? A mãe deixa a criança ali, sem fralda, sem nada, e a criança é igual cavalo, vai andando e vai cagando. Faz parte, infelizmente. Mas tem isso daí por aí. Então, quando os pais, eles também podem deixar a criança ali muito tempo suja,
pode deixar a criança ali muito tempo suja, essa criança ela vai entender que a sujeira é coisa normal, que ela não precisa se controlar, que ela não precisa manter o ambiente limpo, que ela pode fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser. Vai ser uma criança muito sem limites, não vai respeitar o espaço, o limite de outra pessoa. Vai ser uma pessoa que só fala merda. Aí você vai falando, né? Você vai relacionando as coisas começam a fazer sentido. Então vai ser aquele adulto que só fala besteira, só fala abobrinha, não tem um limite, não tem um senso, não lhe foi ensinado. Outra coisa também que acontece é o descontrole financeiro. Então essa pessoa ela aprende que ela tem que usar tudo naquele momento. Ela não controla, ela não guarda dinheiro, ela não faz planos a longo prazo, ela não pensa no futuro, até porque nessa situação essa pessoa já vai ter o seu chakra sacro bem desarmonizado. Bem desarmonizado. Ela vai ter dificuldades de criar metas e vai ter dificuldade de cumprir aquelas metas. Ela também vai ter muita dificuldade em estabelecer limites na situação e nas relações. Então, ou ela vai querer invadir o espaço do outro, ou ela só vai querer se relacionar com pessoas que invadam o seu espaço. Então, são pessoas que se tornam altamente desequilibradas. E qual é a conclusão de tudo isso? A conclusão é que você ainda não deixou o seu like. Ah, você deixou o seu like? Ah, que bom. Então agora se torne membro. Ai, vocês vão me dizer, bom, essa daí sofreu carência. Sofreu falta, quer sempre mais. Que isso? Já deu like, agora quer um hype. Agora quer um super valeu. Quero tudo. Porque merecemos tudo. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Para você entender que nem tudo é o universo conspirando contra você. Nem tudo é porque você é azarado. Às vezes é um trauma, é um bloqueio, é um chakra desarmonizado. Mas desde o momento que você descobre, que você entende isso, você consegue resolver, tá? Eu aconselho a vocês a não mergulhar de cabeça em alguns aspectos do autoconhecimento, tá? Porque são águas escuras e profundas e tem uns galhos, sabe? Os galhos dentro dessas águas sujas e profundas. E eu vejo esses galhos como os traumas, os bloqueios. Você pode mergulhar muito fundo, ou você pode mergulhar e acabar se ferindo. Então eu aconselho vocês a usar o bote salva-vida, que é a psicanálise, que é a espiritualidade, que é a harmonização dos chakras. Para quê? Para que você possa ir limpando, desbloqueando a sua vida aos poucos, tá? Aos poucos. Porque daí, quando chegar o momento, a hora certa, você poderá mergulhar e não será algo destruidor, será algo bom para você, tá bom, gente? E se você deseja um atendimento comigo, um atendimento de tarô, baralho, mesa radiônica, uma análise dos seus chakras, entre em contato, ficarei muito feliz em te atender. Esse foi o vídeo. Me diz o que vocês acharam sobre esse vídeo. Me falem sobre outros temas que vocês querem escutar, que eu vou trazer aqui para vocês. Lembrando que esse canal é um canal de autoconhecimento. Então vai ter leitura coletiva de tarô, vai ter assuntos relacionados aos chakras, psicanálise, tudo que for para ajudar, tá? Tudo que for para ajudar, eu vou trazer aqui dentro das possibilidades. Beijos, boa sorte!